Agora, meio-dia e 24, centenas de estagiários da Prefeitura de Cascavel tiveram os contratos suspensos diante da pandemia da Covid-19. Alguns desses estagiários agora se consideram desempregados, afinal perderam a única renda que tinham. Alguns entraram em contato com a TV Tarobá para pedir ajuda e cobrar alguma medida da Prefeitura. Por isso, nós fomos atrás de respostas. A Caroline e a Adriele fazem parte do extenso grupo de estagiários da Prefeitura que foram dispensados após o início da pandemia. Desde 20 de março, elas estão sem trabalho e sem renda. Como era uma renda, a única renda que eu tinha, deixei meu emprego para fazer estágio, para poder me dedicar melhor ao meu curso. Eu estou com umas economias, mas já estão acabando. Tive que emprestar dinheiro de amigos para poder me virar até eu arrumar outro emprego ou até voltarem as bolsas, porque realmente o emprego está sendo difícil de conseguir. O dinheiro da bolsa, né, auxílio não estava dando para me pagar as minhas contas, né, porque eu saí de casa, eu morava em Assis Chateaubriand, vim para Cascavel para estudar e o dinheiro já não estava dando. Então, com essa decisão, foi muito difícil. A gente tentou entrar em contato com o prefeito, não deu certo, mandei várias mensagens. Ele chegou a ligar para um amigo nosso, explicando que isso não seria totalmente responsabilidade dele. Mas, assim, ao mesmo tempo, ele é prefeito do município e a gente precisa de uma resposta. E eu preciso pagar minhas contas, assim como todos, e a gente está desesperado, porque foi suspenso e a gente não sabe até quando. Driele estuda psicologia e Caroline pedagogia. Elas trabalhavam num centro de convivência do município que interrompeu as atividades. As estagiárias reforçam que não há impedimento legal para que recebam as bolsas de auxílio. Tem a portaria da calamidade pública do município que autoriza a suspensão, mas não é uma obrigatoriedade, né? Então isso partiu, acredito eu, das secretarias mesmo. Então impedimento legal não tem, até tem orientação legal do Ministério Público do Trabalho para que continue sendo pago. Bem como no estado inteiro, né? As instituições estaduais estão pagando normal, se não tem como trabalhar, está pagando mesmo assim. Os estagiários da Prefeitura têm contratos com as diferentes secretarias do município. Cada uma delas tem lidado com o cenário de estagiários da maneira que acredita ser mais apropriada, segundo o município. A Secretaria de Educação, por exemplo, tinha contrato com 252 estagiários. Apenas 32, segundo a secretária, puderam continuar cumprindo atividades. Os outros 220 não puderam por regras da lei do estágio. Nós tivemos, então, desses 252 estagiários da educação, no mês de março, quando suspendemos os contratos sem nenhum prejuízo ao estagiário. No mês de abril, nós antecipamos o recesso, as férias que eles têm direito às férias de recesso, mesmo aqueles que ainda não tinham, completo, a gente resolveu antecipar. Na educação, a secretária afirma que há plano para realocar os estagiários que foram dispensados. Existe uma previsão que no mês de julho os casos comecem a declinar e a gente possa voltar a atender o atendimento presencial no final de julho, com todas as medidas sanitárias possíveis. Daí, nesse caso, nós vamos pedir o retorno dos estagiários para ajudar nessa organização. No entanto, neste momento, não nos restou outra possibilidade a não ser realmente seguir o que diz respeito ao contrato e as diretrizes do próprio CIE. Eles falam que a economia precisa girar, mas ao mesmo tempo deixam pessoas desempregadas. Eu acho que isso não seria o certo, porque a gente contribui para o desenvolvimento da sociedade e do município também. Existe a pandemia, existe a lei, existe um problema. A Secretaria de Planejamento e Gestão de Cascavel informou que assim que a pandemia começou, os salários dos estagiários foram mantidos, garantindo a permanência deles, suspendendo apenas as atividades, seguindo as recomendações do Ministério Público do Trabalho, que dizia que menores de idade devem ser afastados sem prejuízos à Bolsa Auxílio. Segundo a Prefeitura, depois disso foi feita uma reunião com a operadora responsável pelos estágios, sugerindo propostas para que eles completassem as horas de estágio com reposições futuramente, realizando horas extras, mas por questões de lei não foi possível isso porque o estágio tem horário pré-estabelecido e a carga horária não pode ser estendida. Então, a Prefeitura optou pela antecipação das férias, mesmo para os que ainda não tinham o período aquisitivo de direito, e agora a suspensão dos contratos, o que significa que eles não foram demitidos,
mas deixarão de receber a Bolsa Auxílio porque os órgãos de controle e de fiscalização aplicariam punições se houvesse o pagamento sem a prestação do serviço, garantindo dessa forma o emprego dos estagiários até que eles voltem às atividades normais. Ainda de acordo com a Prefeitura, por meio de uma normativa, orientou como os secretários devem proceder, seguindo todas as recomendações do decreto municipal.